Está começando mais um Carnecast, o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos cárneos. E hoje, não diferente, eu estou aqui com ele, amigo, host, expert no assunto, Carlos Guerra. E aí? Mais um episódio, cara, um episódio muito esperado. Você veio até de mente social hoje, né, cara? Porque o episódio hoje é bem... A gente tá aguardando para gravar esse episódio tem bastante tempo, né? Mas antes de a gente iniciar, fala pra gente o que é essa história de Cárnia. A galera tá perguntando como que adiciona o Cárnia lá no WhatsApp, o que ela faz, ela tá patrocinando o podcast. Fala pra gente aí. Pois é, alguém precisa pagar as contas, né? Então, como se nós somos o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos cárneos, nós temos aqui a primeira inteligência artificial do mundo, desenvolvida e treinada exclusivamente para você resolver definitivamente os problemas do dia a dia dentro da sua fábrica. Ela funciona basicamente como uma conversa de WhatsApp. Então, se você procurar aqui na descrição do vídeo, vai ter um número de WhatsApp. É basicamente você salvar o contato e começar a bater papo ali, começar a fazer perguntas relacionadas ao segmento para carne. Ela vai entender qual que é a sua pergunta e vai te direcionar ali as respostas mais prováveis dentro de tudo aquilo que ela já foi treinada. Você já usou ela, Carlos? Como é que funciona? Direto, cara. Você sabe que a gente trabalhou ali no desenvolvimento do banco de dados. O André, que é o nosso convidado aqui de hoje, convidado e faz parte disso aqui tudo também, né? Ajudou bastante também no desenvolvimento de banco de dados. E, cara, você sabe que no começo a gente falou assim, vai responder o que eu coloquei ali no banco de dados. Sabe quando você ensina uma criança, daqui a pouco a criança sabe mais que você? Rapaz, daqui a pouco o negócio tomou uma vida própria. Eu não sei como que faz. Eu tô meio velho para esse negócio de inteligência artificial. O negócio tomou uma vida própria, a gente faz umas perguntas, as respostas são bem legais, vão bem além do que eu particularmente esperava como resultado, e a gente usa direto para tirar dúvidas. Às vezes eu não lembro qual é a legislação, por exemplo, de um determinado produto, eu vou lá, pergunto, a legislação atualizou, a gente atualiza lá, tá legal. Perguntas que a gente acha que, isso aqui não vai responder. Responde perguntas básicas, fala de processo, fala isso aqui só eu sei, não é? Ela responde, cara, as respostas são muito boas, tem um nível técnico muito legal. E é uma conversa de WhatsApp, né? O legal é que é uma conversa de WhatsApp. Prático, né? Se eu tenho dúvida de microbiologia, cara, eu mando o WhatsApp pro André. Ele sabe disso direto. Mas você manda uma pergunta ali de WhatsApp ou de qualquer assunto. Pergunta de embalagem, pergunta de processo, pergunta de legislação. Ela responde. É muito legal. Eu uso direto, tá? Não, realmente. Isso, igual a gente fala em todos os podcasts, eu desafio você a adicionar o número da carne aí, fazer uma pergunta para ela e digitar essa mesma pergunta lá no Google. Vamos ver quem vai dar a resposta mais assertiva. Ponto importante. A resposta que a carne dá está completamente relacionada ao grau de especificidade que você vai fazer a sua pergunta. Ou seja, se você quer respostas mais específicas, seja também mais específico nas suas perguntas. Cárnia, a revolução inteligente no frigorífico. E agora eu aconselho você está ouvindo esse negócio no podcast no carro, para o carro, dá uma olhada na câmera que nós estamos com estúdio novo. Olha aí, estúdio novo, capricho aqui do pessoal do estúdio, realmente ficou muito legal. O podcast tem tomado uma proporção interessante, a gente está conseguindo atingir alguns lugares que a gente nem imaginava que atingiria, né? O pessoal está começando a fazer uso do podcast como material de consulta. E como tanto quanto especial a inauguração desse novo cenário, ou não sei se a inauguração do cenário foi por conta do convidado. Esse é um episódio que eu particularmente estava querendo muito gravar, estava querendo muito ter a participação. Você já olhou aí no vídeo, você já viu que eu já não estou de preto, então é exatamente para contrastar, estou com roupa diferente. E hoje nós estamos aqui com ele, dá uma olhada só. Engenheiro de alimentos pela Universidade Federal Rural do Rio, mestrado em microbiologia dos alimentos pela Universidade Federal Rural do Rio, doutorado em microbiologia de alimentos pela Universidade Federal Rural do Rio, pós-doutorado em microbiologia de alimentos pela Universidade de Pádua, lá da Itália, professor visitante no Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, criador do método preditivo patenteado Microlab Shelf Life e docente em microbiologia pelo Cefet do Rio de Janeiro. Estamos aqui com ele, nada mais, nada menos que André Guerra. Muito bem-vindo, André. Tudo bom, pessoal? Primeiro, é um prazer ter sido convidado para poder conversar com vocês um pouco. Gostaria também de cumprimentar todos aqueles que nos ouvem, que nos veem. É uma felicidade muito grande para a gente poder estar aqui hoje
podendo falar um pouco das ferramentas que nós desenvolvemos, das coisas que nós trabalhamos, das pesquisas que nós fazemos. E, logicamente, que é um momento muito gostoso, né, de estar aqui batendo um papo com vocês, né, a respeito das coisas que a gente tem feito. Obrigado pelo convite e vamos aproveitar bastante o tempo. Pois é, eu já falei algumas vezes aqui que o pessoal que me ensinou, várias vezes das pessoas que me ensinaram, basicamente tudo da carreira, e o último que estava faltando está aí, que é o André. E basicamente tudo de microbiologia que eu aprendi veio do Carlos e veio do André. Então já, de antemão, muito obrigado por todo o conhecimento. Nós já até pulamos etapa aqui, o que é que nós estamos bebendo, por que é que nós estamos bebendo isso, nós pulamos. Hoje quem está nervoso sou eu. Ah, mas hoje o episódio é muito especial, né, Lucas? Como sempre, a gente toma um vinho. O André não... você falou que tudo que você aprendeu de microbiologia foi com o André ou comigo, mas o que você aprendeu de mim foi por tabela, tá? Porque veio do André, veio tudo... Quando você fazia lá no começo, quando você me fazia uma pergunta de microbiologia, eu perguntava pro André. Ele que começou a me ensinar vinhos também. Então, assim... Ele é meu irmão, né? Então, assim, quando no episódio comercial você falou, você apresentou o Fábio, falou vulgo meu pai. Então eu vou falar o André, vulgo meu irmão. E nós temos uma trajetória, né, André, bem parecida ali de estudos. Depois eu segui para a indústria e o André seguiu para a parte acadêmica e a gente tem uma sinergia muito grande. Então, eu não perguntei para ele qual vinho que ele gostava, mas eu sabia que ele ia gostar, porque é um vinho que eu sei que te agrada bastante, e é um vinho bastante especial. Você falou aí no início que até agora foi o melhor que a gente tomou aqui, sim, né? E não por acaso eu deixei esse vinho para um episódio especial, estreia do cenário novo. É um Amarone della Valpolicella. Ele é um vinho bastante concentrado. A gente vai falar de alguns temas relacionados à microbiologia aqui. E eu não conheço pessoa que tenha maior concentração de conhecimento em microbiologia que o André. Esse vinho ele é bastante concentrado porque ele é feito com... As uvas são pacificadas. O que seria a uva pacificada? Eles colhem a uva e deixam ela desidratar, perder até uns 30% do peso, perde água, né? Então concentra sabor. Então você vê que é um vinho bem forte, ele tem um teor alcoólico de 15%, ele é bem alcoólico, mas você não vê o álcool, você vê que ele já está bem evoluído. Eu acho que o conhecimento do André de microbiologia, apesar de ele ser novo, tá no começo da carreira ainda aí, é um conhecimento bem evoluído também com relação à microbiologia. É um vinho que nós temos descendência italiana e a nossa família está ligada ali à região em que o Amarone é produzido, que é na região do Vêneto da Itália, ali é norte da Itália. Tem um laço afetivo bem grande ali, né, André? O André estudou bastante lá, a gente vai para lá bastante, agora vai ter um congresso lá que a gente vai participar também. Então tem esse laço afetivo também. A galera que gosta de vinho, se você falar Amarone, eu vou tomar um Amarone, ele é um vinho bastante famoso, provavelmente ele conheça. Mas se você falar que eu vou tomar um vinho dos cortes de uva que ele é feito, que é Corvina, Rondinelli e Molinara, falar, mas que? A galera conhece Cabernet Sauvignon, conhece Malbec, mas o que é Corvina? Então eu acho que isso vai muito de encontro com o tema microbiologia de alimentos. Se você falar de microbiologia do ponto de vista... conheço microbiologia, todo mundo vai falar que conhece bactéria, conhece levedura, mas será que conhece a fundo? Será que conhece realmente as espécies que deterioram um produto carne? Como que eu faço para analisar aquilo? Então vem de encontro com isso, porque a gente vê muito isso no mercado. Então o André vai elucidar isso pra gente. E o tema do nosso episódio hoje, André, a gente vai falar de metodologias preditivas de shelf life, de produtos cárneos. É um tema bem polêmico, mas acho que vamos esclarecer para o pessoal o que seria metodologia preditiva. Preditiva eu estou prevendo alguma coisa, mas seria alguma coisa relacionada a eu vou ler carta? Seria alguma coisa relacionada a eu tenho uma bola de cristal e eu vou saber como o produto estraga? Porque assim, a gente vai fazer um teste de conservante, por exemplo, numa fábrica, ou quer saber se uma mudança de um determinado processo vai promover um shelf life maior ou menor num produto. A gente não tem muito como medir isso na prática, né? É muito complicado eu saber se vai durar 10 dias ou se vai durar 12, porque depende de muitas condições. Como que eu faço para fazer essa metodologia preditiva? Como que eu faço para saber em quantos dias o produto vai deteriorar? Como funciona metodologias preditivas de um modo geral? Bom, primeiro gostaria de reiterar,
o carinho e também as palavras, né? Vocês falaram, é gostoso, né, saber que a gente é tratado com tanto carinho dessa forma, né? Mas vamos lá, métodos preditivos. Nós criamos a seguinte situação: você tem uma reunião 100 quilômetros daqui, por exemplo, e você vai, logicamente, dirigindo até esse local e vai pegar o carro, logicamente, e vai dirigindo até lá a sua reunião. Vamos supor que aconteça um evento durante o percurso, fura um pneu, por exemplo. Isso é um complicador, concorda comigo? Por quê? Porque você vai ter que parar, vai ter que trocar o pneu. Possivelmente, dependendo se você não se programou direito, você vai chegar atrasado, seu compromisso. De repente, você vai sujar a sua roupa, pegar o step, mexer com chave de roda, tudo mais. Isso vai complicar a sua vida. Agora imagina uma outra situação. Vamos supor que você, antes de entrar no seu carro para dirigir, você saiba todos os eventos que vão acontecer no percurso. E que você consiga prever que então o carro ele vai furar o pneu. Você vai se programar, não vai? Você vai sair um pouco mais cedo, de repente vai levar uma roupa sem reserva, alguma coisa tipo, coisa se suja. O método preditivo é isso, ele é um facilitador dos eventos que vão acontecer para determinada matriz. Nós estamos falando de um método preditivo aplicado na área da microbiologia. Então, logicamente, que essa área da microbiologia, ela sucede alguns eventos na matriz que são de ordem consequência do crescimento microbiano. Então, você consegue prever o que vai acontecer com essa matriz ao longo do shelf life dela. Então, isso é um facilitador no dia a dia, porque hoje nós trabalhamos muito com aspectos de shelf life. Shelf life é um tema muito debatido. E, sobretudo, vocês entendem mais que eu, né, a respeito de devoluções, né, e perdas econômicas, prejuízo da marca, todos os assuntos correlatos ao evento. Seria interessante você saber se a sua matriz, daqui 30 dias, ela vai estar igual ao tempo zero da produção ou não, vai ter alteração, vai ser rejeitada, não. Então, isso é um método preditivo aplicado na microbiologia. Então, você consegue prever todos os eventos que vão acontecer de forma que você consiga, né, se remediar antes do evento acontecer. Então, logicamente, para a indústria de alimentos é uma ferramenta muito potente, digamos assim. E sim, respondendo a sua pergunta finalmente, a gente consegue, sim, prever o que vai acontecer com a matriz, desde que o método que esteja sendo aplicado, ele tenha sensibilidade para aquele evento, né? Porque acontece muito também de você utilizar um método, mas que o método ele não leve você a tal evento. Aí a conclusão também não vai ser correta, certo? Mas se você tem um método com sensibilidade para aquela resposta que você está buscando, logicamente que o método consegue prever isso. Tá. Para a galera que tá ouvindo, muitos já fizeram uso. O André seria o pai de uma metodologia patenteada. Nós participamos também do desenvolvimento que chama Microlab Shelf Life, que é um método preditivo de análise de shelf life. Mas nós vamos falar dele na sequência. Mas usando o exemplo que você deu aí do carro e os eventos que acontecem no meio do caminho. Para me programar para trocar o pneu do carro, eu tenho que saber como que é o processo da troca do pneu do carro. Quantos parafusos eu vou ter que tirar, se eu vou ter que acionar triângulo, não, se eu sei usar o macaco ou não sei usar o macaco, quanto tempo eu demoro para mim poder prever aquele tempo. Então, fazendo uma analogia com metodologias preditivas, eu também preciso saber como que o processo de deterioração acontece no produto antes de fazer um método preditivo. E a gente tem estudado isso, você tem estudado, tem ajudado bastante a gente com relação a isso. Passa pra gente de uma forma geral como que o processo de deterioração acontece, meio que já contando pra gente como que foi desenvolvido esse método preditivo de análise de shelf life. Eu acho que legal também essa parte que você falou, André, da sensibilidade do método. Esse é um ponto que eu achei bastante interessante também, que está ligado a essa pergunta que o Carlos fez. Deixa eu começar ali pelo lado do Lucas, já chego na sua
na sua parte. Eu vou tomando vinho enquanto isso. E é bom, hein? É bom. Gostou do vinho? Adorei, poxa, muito Sabia bom. que ia agradar. Não, a escolha foi sábia, viu? É para você vir mais vezes, tá? Vamos lá. Existem vários métodos preditivos disponíveis hoje, de várias instituições no mundo inteiro, né? Enfim, só que vamos agrupar os micro-organismos existentes no mundo em 3 grandes grupos, digamos assim. Grupo dos patogênicos, então imagine aí um círculo, né, representando o conjunto dos micro-organismos patogênicos. Então, os micro-organismos patogênicos são aqueles nocivos aos seres humanos, aos animais, que têm potencial de causar um malefício para o ser humano. Esses são os patogênicos. Então, esse é um grupo definido. Um outro grupo seria o grupo dos micro-organismos probióticos, que tem ganhado muita força ultimamente, sobretudo nas pesquisas. Esses, os probióticos, são os micro-organismos que nos fazem bem. É ao contrário do que acontece com os patogênicos. E um outro grupo. Nesse outro círculo, nós vamos colocar o grupo dos micro-organismos deteriorantes. Tá? Como que você pensou nesses 3 círculos? De repente, qual o tamanho dos círculos que você pensou? 3 círculos, de repente, iguais. Não sei, pelo que a gente tem trabalhado muito com deterioração. Então o círculo seria maior da deterioração, porque tem uma quantidade de micro-organismos absurda. Mas o ciclo do patogênico tem uma quantidade de micro-organismos menor, mas ele é muito importante por questão de segurança alimentar. E o ciclo do probiótico, ele está mais ou menos ali. O probiótico não pode ser patogênico, né? Mas ele pode ser deteriorante, então eles têm uma certa interligação ali. Eu iria por um viés meio intuitivo. Eu falaria que os patogênicos são a grande maioria, porque as pessoas sempre associam o micro-organismo com causar mal à saúde. Exato, são os mais conhecidos. Se fosse possível representar essa distribuição dos micro-organismos, a gente pensaria assim, olha, um grupo muito, muito pequeno para os micro-organismos patogênicos. Quer dizer, num círculo muito pequeno, e nós não pensamos nisso. De repente, uma circunferência aí de uma tampa de garrafa, por exemplo. Imagina uma circunferência, de repente, o tamanho de um botão para os micro-organismos probióticos. Então, são 2 grupos muito pequenos. Imagina aí um círculo gigantesco para os deteriorantes. Por quê? A maioria dos micro-organismos, eles não são nem patogênicos e não são nem probióticos, eles são deteriorantes. Esse grupo dos deteriorantes, ele é basicamente desconhecido, digamos assim. A maioria dos representantes dos micro-organismos dentro desse grupo não se conhece a existência dele. Olha que coisa interessante. Na verdade, desse grupo dos deteriorantes, nós não conhecemos 1% dos micro-organismos que estão dentro desse grupo. Assusta, né? Esses monte de nome que a gente vê, de bacilos subtilis, de bactérias acidoláticas, representam 1% de todo 1%. O universo dos deteriorantes que contém. É mais ou menos isso aí. Olha que curioso, Carlos. Muitos deles não são nem cultiváveis. Significa que esses micro-organismos, eles nem crescem nos meios de cultura que nós utilizamos no laboratório de microbiologia. Olha, a gente não consegue. Nós trabalhamos com método preditivo e aí tem um determinado produto deteriorado. Tem agente de deterioração ali que nós não vamos contar eles nas plaquinhas de Petri, porque eles não crescem como colônias em meios de cultura. Olha que coisa. Né? Então, o que é um método ter uma certa sensibilidade, como o Lucas falou, existem vários métodos. Mas a maioria dos métodos prevê o crescimento de um único micro-organismo. E normalmente são os micro-organismos patogênicos, né, que são o alvo, porque realmente eles são os mais importantes, digamos assim. Os deteriorantes causam um malefício econômico, digamos dessa forma. Né? E os patogênicos não, eles fazem um malefício para o consumidor. Ele é patogênico para a indústria, né? O deteriorante é patogênico para a indústria, é exatamente isso. Mas por quê? Vamos pensar numa Listeria monocytogenes, por exemplo, um patogênico de muita importância.
Então você tem um método preditivo que consegue prescrever, né, prever o crescimento dele numa matriz, mas é da Listeria monocytogenes, ou da Salmonella, ou Escherichia coli, por exemplo. E por que não se tem muitos métodos para os deteriorantes? Né? Justamente porque você não sabe nem quem são. Porque eles são muitos. Você nem sabe quem são os componentes ali, então é muito difícil você criar um método para esses, para esse grupo. É por isso que a sensibilidade do Microlab, por exemplo, o Microlab não é um método preditivo melhor que nenhum outro. Né? Na verdade, existem métodos preditivos com modelagem matemática muito complexa, mais complexa que o Microlab. Né? Só que o Microlab ele é aplicável para prescrever os eventos sensoriais em uma matriz carne. Ele foi desenvolvido para isso. Então, ele tem sensibilidade para isso. Você tem plataformas, por exemplo, a Combase, por exemplo, é uma plataforma fantástica de métodos preditivos. Nós tentamos utilizá-la, mas ela não deu sensibilidade para prescrever os eventos de ordem sensorial, como uma linguiça tipo calabresa, por exemplo. E foi isso que fez a gente trabalhar um pouco, né, dentro desse método do Microlab Shelf Life, de forma que nós conseguíssemos alguma sensibilidade, né, dentro do... Agora eu vou te pedir desculpa que eu esqueci a sua pergunta. Mas era isso. A pergunta que eu fiz foi que eu tenho que saber o processo para trocar o pneu quando ele furou. Exato. Então, você está falando que não conhece os micro-organismos, como que você fez para bolar uma estratégia de analisar, para criar um método que fosse possível prever? A gente sabe da acuracidade do método, ele é muito, na prática ele funciona muito bem com o que a gente, com a realidade. Como que você fez para saber isso? Você botou os micro-organismos para crescer, fez uma entrevista com eles, como que foi isso aí? Mas até disso que o André falou, que ele pode não ser o melhor método, mas ele é o método certo para utilizar como ferramenta preditiva para o fenômeno do que a gente tem encontrado por aí no mercado, né? Olha, eu desconheço uma ferramenta que consiga ter o resultado, né, o output ali que o Microlab ele consegue dar. Não é impressionante. Porque fomos nós que desenvolvemos, mas é porque ele realmente chama um pouco de atenção para isso. Vamos fazer um planejamento, de repente, de criação de um método preditivo. Acho que vai ser interessante, ilustrativo também para o pessoal que está assistindo a gente. Nesse planejamento, o primeiro passo é nós definirmos qual é a variável que nós vamos monitorar e qual vai ser a variável resposta. Então, nós vamos monitorar o crescimento microbiano, porque é um método microbiológico, e a resposta vão ser os aspectos sensoriais, que é isso que o consumidor ele vê ali no mercado e tem a decisão da compra ou rejeição do produto. Então, como nós vamos fazer esse experimento? Nós vamos obter um grupo amostral, né, significativamente infinito. Isso significa que nós vamos ter amostras, né, para realizar quantas análises nós quisermos, e também que esse grupo amostral ele vai ser suficiente durante a vigência toda do experimento. Vamos definir uma matriz, vamos lá, de repente, linguiça tipo calabresa. Nosso ratinho de laboratório é linguiça tipo calabresa, né? E aí, então, imagina que essa mesa aqui está cheia desses pacotes de linguiça tipo calabresa, todas no tempo zero da produção. Nós vamos incubá-las em uma temperatura pré-definida, 25, 30 graus, por exemplo, 25 graus. Nós vamos colocar elas a 25 graus. Semanalmente, vamos definir essa periodicidade. Semanalmente, nós vamos retirar um pacote e o tempo zero está incluído, tá? Vamos contar quanto micro-organismo tem ali e vamos fazer uma avaliação sensorial dela, certo? Então, contamos o tempo zero, tem de repente 10/3 de micro-organismos, tá? Contagem total. E como que está sensorial? Está boa, né? Depois de uma semana, subiu para 10/5, e a sensorial ainda está boa. Na segunda semana, subiu para 10/6, como que tá bom? Vai chegar um momento em que o número de micro-organismos ele vai estar altíssimo, né, e a aparência já não vai estar mais boa, porque nós sabemos que o micro-organismo ele altera sensorialmente a matriz. Então, nós vamos conseguir encontrar uma correlação entre o crescimento microbiano, número de micro-organismos, digamos assim,
e a ocorrência da perda das características ou dos atributos sensoriais dessa matriz, certo? Aí construímos isso, terminou essa parte do experimento. O ponto que você está querendo encontrar nessa situação é, a hora que atingir qual contagem de micro-organismo que ele vai provocar uma alteração sensorial no produto. Exato, é isso daí, exatamente isso. Agora vamos fazer um outro experimento, que nós queremos saber a resposta, ou seja, nós estamos focados nas questões sensoriais. Mas agora nós não precisamos mais fazer a medição de micro-organismo e das características sensoriais. Nós vamos medir só o crescimento microbiano. Nós não precisamos mais fazer a parte sensorial, porque nós já sabemos como que o sensorial, como que a resposta, ela varia em decorrência do que está sendo monitorado. Então nós vamos obter somente a contagem, não precisa ser um grupo infinitamente grande, pode ser um grupo mais restrito de amostras. Então nós vamos ali contando. Aí a hora que chegou mais ou menos ali, sei lá, no microlab ele utiliza o parâmetro da entrada da população na fase estacionária. Nós sabemos que aquele número de micro-organismos vai estar linkado com as perdas de atributos sensoriais. Certo? Nós economizamos aí 50% do trabalho, digamos assim. Mas isso ainda tem um inconveniente. Qual é o inconveniente? A gente ainda precisa de um tempo longo, né? Só que nesse momento nós já sabemos como é a curva senoidal do crescimento microbiano. E essa curva senoidal, ela é modelada. Ela vai ser um polinômio de grau 3, grau 4. Né? Aí que entra a ferramenta da matemática. Né? Ou seja, você vai encontrar uma equação matemática que consiga fazer, sem você precisar entrar no laboratório, esse crescimento microbiano. A partir de então, você, mesmo sem ter o grupo amostral, você consegue saber quando que ele vai se deteriorar. Para esse experimento muito específico. Agora vamos lá, as coisas começam a complicar um pouco. Nós incubamos amostras de 25 graus. Se eu incubasse a 30, ou a 18, ou a 15, ou a 10, ou a 7. A gente sabe que no mercado, cada dia está uma temperatura diferente, né? Exato. Esse modelo que você criou, ele já não serve mais. Ele só serve para aquelas determinadas condições pré-estabelecidas no experimento. Então você vai ter que fazer um experimento à parte, digamos assim, para saber como que a temperatura influencia no crescimento desses micro-organismos. Concorda comigo? Sim. Né? Seria isso. E aí, no momento que você conseguir entender como que é o comportamento da microbiota, o crescimento da microbiota, né, em decorrência da temperatura, você vai encontrar um outro modelo matemático, né, que representa a temperatura. E esse termo matemático, ele deve ser incluído ali no primeiro modelo que você criou. Agora você tem um modelo que ele consegue fazer a prescrição do crescimento microbiano, mas você tem a temperatura, ela pode ser dinâmica. Ela não precisa ser na temperatura que foi feito, porque você fez um estudo à parte. Mas vamos supor que você mude a formulação da matriz. Olha, a matriz antes era, sei lá, com 30% de carne, agora é com 20%. Né? Será que o modelo continua funcionando? Não. Ele vai mudar, porque você mudou as condições pré-estabelecidas. Então você tem que fazer um outro experimento, né, para saber como que... O que vai acontecer nessa decorrência? Nós vamos chegar em um sentido que é a microbiota. Ou seja, aquele experimento que nós fizemos, ele é válido para aquela microbiota que nós estudamos, entende? Mas e se eu alterar a microbiota? Né, altera tudo. E a microbiota muda constantemente, né? E aí nós entramos naquele negócio da sensibilidade que o Lucas falou. O grupo da microbiota, ele é desconhecido, nós não conhecemos 1%. Como que eu consigo fazer a modelagem nesse sentido? É impossível, concorda comigo? É impossível, não é, porque dá certo, eu só tô querendo saber onde vai... O pior é que eu sei que existe o método, mas com tanta dificuldade eu tô falando assim, acho que não sei se isso existe, não. Eu também, eu quero ver como ele vai fechar isso aí, porque onde vai chegar... Não, veja bem, qual que foi, né? Eu cheguei nesse muro também, eu cheguei nessa parede, né? Quando nós estávamos... Porque o ponto é, como você vai analisar um negócio que você não sabe o que tem dentro? Primeiro, o Microlab Shelf Life, ele só ganhou vida por conta de vocês. Né? Porque eu teria insistido no método. Né? Lembra lá no começo, eu falava, isso não faz sentido, isso não tem sentido. E vocês que ficaram, não, faz sentido, tem sentido, tem. A gente ficou
Se não existisse vocês dois, o método Microlab também ele não existiria. Vocês foram os que deram vida ao método Microlab, porque eu não acreditava. Eu não, mal, Carlos. Eu levava as amostras para ele analisar. Falava, por que tá estragando isso aí? Olha só, nós partimos de um princípio de criar um método. Vou falar um termo aqui que ele é errado, tá? Quem entende de microbiologia preditiva vai me trucidar agora. Mas eu coloco dessa forma porque é entendível, é didaticamente interessante. Um método híbrido. Né? Embora esse termo ele não exista, é eu que estou falando. Mas está na moda, né? Híbrido. Tá falando, um monte de carro híbrido. Carro híbrido, home office na empresa, trabalha híbrido. Eu acho que o vinho deu coragem de falar esse termo. O neologismo está aí para ser utilizado. Que é um método. Por que eu chamo ele de método híbrido? É porque é um método que ele faz tanto o ensaio in sílico. O que é ensaio in sílico? É tudo aquilo que nós fazemos no computador, que é o que a maioria dos métodos preditivos eles fazem. Você senta no computador, define ali as variáveis e ele prediz o crescimento microbiano. Isso é um método in sílico. Então o Microlab ele une a parte in sílico com a parte in vitro. O que é a parte in vitro? São ensaios laboratoriais. Existem métodos que você faz em laboratório para fazer determinação de shelf life. Demora um tempo longo, o tempo de shelf life da matriz. É o real, né? Depende, é o real. Se a matriz deteriora em 60 dias, você vai levar 60 dias para concluir o resultado. Pronto, é exatamente isso. Então, e a indústria não tem esse tempo. Esse é um dificultador, digamos assim. O que nós fizemos? Nós criamos um método que ele é híbrido. Então, você tem esse ensaio de laboratório, ensaio in vitro, onde você mensura o crescimento microbiano a partir de um grupo amostral e a partir de duas temperaturas diferentes, porque essas temperaturas diferentes elas são estratégias, né, para a gente conseguir criar um perfil dinâmico de temperatura. Esses dados eles são colocados dentro do ensaio in sílico, e aí então gera-se os resultados. Sabe todos aqueles fatores implícitos que era difícil de modular? Por exemplo, se você falar, André, mas a composição da microbiota, nesse caso, se eu alterar? Não tem problema, porque se você alterar a composição da microbiota, os resultados in vitro, a triagem in vitro, vai ter sensibilidade para conseguir detectar isso. Você mudou a microbiota, o crescimento muda, você mudou a formulação, por exemplo. Né? Olha, se mudou a formulação, ela vai alterar o crescimento microbiano, que você consegue determinar na parte in vitro do método. Né? E a parte in sílico, ela fica a cargo do quê? Ela fica a cargo de fazer, basicamente, criar um perfil dinâmico de temperatura. Então, a união dessas duas ferramentas, ou seja, ensaios em laboratório e uma modelagem computacional, que foi possível a gente determinar alguma correlação entre o crescimento microbiano e os eventos sensoriais na matriz. Para isso também foi feito aquele estudo à parte que nós fizemos, foi publicado agora, né, ali na Mid-Science. E o que foi aquele estudo? Foi exatamente nós encontrarmos uma correlação entre o nível de crescimento microbiano e a ocorrência da perda significativa sensorial. Ou seja, quando a matriz, o que nós medimos? Nós medimos perda de coloração. Na verdade, não é perda de coloração. Perda da percepção da cor quando um consumidor olha um pacote de salsicha. Porque salsicha, de linguiça ou qualquer produto carne. Porque quando tem crescimento microbiano, também há a produção de uma substância limosa superficial. E essa substância limosa superficial, ela acaba prejudicando a cor do produto. Então, o consumidor ele olha aquilo e fala, não, eu acho que não está bom mais, não vou levar. Vou levar outra que está boa. Né? Alguma coisa nesse sentido. Então, essa é a correlação que o Microlab Shelf Life faz. Então, o Microlab ele contempla ali, digamos, 3 esferas. Né? A esfera da microbiologia, a esfera da matemática, e a maioria dos métodos preditivos eles param por aí. Nós colocamos mais uma esfera no negócio, que é a esfera sensorial. Né? Por isso que nós conseguimos
ter um método aplicável para esses cenários. Lembrando, tá? O Microlab, ele não é melhor que os outros métodos, ele é mais aplicável para esse cenário de deterioração de matrizes carnes que nós trabalhamos no dia a dia, né, do que os outros métodos, em detrimento dos outros métodos já existentes, né? Deixa eu pegar um gancho, um pouco com aquilo que você falou. Quer falar? Não, eu ia só voltar um pouquinho ali. Você fez menção lá atrás que o método usa como parâmetro, você explicou nesse trabalho que fez a correlação entre as características sensoriais e crescimento microbiano, que o método usa como parâmetro a entrada do crescimento microbiano na fase estacionária ali, na entrada. E ali é o momento em que deteriora, né? É ali que, não que deteriora, mas é ali que o consumidor consegue perceber que há uma diferença de coloração. E ali vai estar por falta de em torno de quantos ciclos logarítmicos, mais ou menos? Essa população ela situa ali em torno de 10 a 9, mais ou menos. A população ela não consegue, dentro de uma matriz carne, passar desse limite. Ele estaria mais ou menos no máximo. Estaria no máximo que ele consegue chegar. Ali ele estabiliza, ele entra naquela famosa fase estacionária do crescimento microbiano. Antes tem, né, a fase lag da adaptação, fase de aceleração do crescimento, fase logarítmica, fase de desaceleração, e aí chega na fase estacionária. Após essa vem a fase de morte. É o que o Microlab ele consegue modelar. Ele consegue modelar a fase log, a fase de desaceleração e a entrada na fase estacionária. São essas 3 fases que o Microlab ele faz a modelagem. Mas a entrada da população na fase estacionária ele modela. E aí que a gente consegue obter essa correlação. Quando chega aí, o método fala, estragou. Não nós... estragou no caso, mas teve alteração significativa comparada com o produto quando ele foi produzido. Isso, deixa eu explicar um pouco como que nós fizemos essa correlação. Nós partimos de um grupo amostral, era linguiça também tipo calabresa, ratinho de laboratório. Linguiças cozidas, né? Assim, as linguiças cozidas representam muito problema do ponto de vista de shelf life, né? Eu acho também, eu concordo contigo. Então nós fomos medindo o crescimento microbiano e medimos 2, na verdade foram 3 parâmetros. O primeiro parâmetro, eu já vou puxar um gancho para um outro assunto. O primeiro parâmetro é a coloração da linguiça sobre o pacote. O que o consumidor enxerga. Segundo, é a cor do produto fora do pacote. Após abrir o pacote, tirar a linguiça ali de dentro, limpar e medir a coloração. E a terceira, a medida da limosidade superficial. Para isso a gente fazia uma rinçagem, nós fizemos uma rinçagem desse pacote junto com a embalagem, uma solução tampão. Esse tampão era recolhido e aí media a absorvância desse tampão. E aí nós vimos e construímos uma tabela, tratamento estatístico, e essa correlação ela foi feita com um decréscimo maior de 5%. A significância foi de 95%. Então, a entrada da população na fase estacionária ela está relacionada com uma alteração significativa de 95% das propriedades originais da matriz. Né? Até há uma controvérsia, né? Mas o consumidor rejeita isso ou não? Não sei. Isso depende, a cabeça do consumidor é algo um pouco difícil de você modelar. Né? Mas que ela diz a ciência que é uma das coisas que você não consegue modelar. A percepção é um interesse, né, ali do consumidor. É uma coisa assim, é muito doida. Às vezes para mim está estragado, mas para o Lucas não. Pois é. Às vezes para você está estragado em um determinado momento. Em outro determinado momento não. Você acredita nisso? Depende das opções que eu tenho ali no mercado para comprar também. São vários, até o momento se você está com fome ou não. Influencia. São N fatores. Você não, é uma coisa muito doida, na verdade. Mas é seguro dizer que o método ele tem precisão para dizer, olha, nesse exato momento a sua matriz não vai estar igual ao tempo zero. Isso ele diz que nós já fizemos N checagens,
estudo cego, controlado, já fizemos um monte de coisa, cruzamento com análise sensorial mesmo, de percepção, com provadores, e ele tem uma boa correlação para isso. Isso é assim que funciona. Cara, sabe que o André estava falando que no começo nem ele acreditava muito que aquilo fazia sentido. E aí, mas assim, nós precisávamos ter um método que fosse comparativo para saber se as ações que nós tomamos dentro de uma fábrica, a aplicação de um conservante, ou a mudança de uma formulação, ou a mudança de alguma condição higiênico-sanitário importante dentro da fábrica tinha algum efeito. Só que não podíamos esperar 60 dias, porque a gente vivia um momento, quando o método iniciou-se as pesquisas, vivíamos um momento dentro da indústria que estava tendo muita perda por shelf life de linguiças cozidas, linguiças tipo calabresa. E aí, o método foi desenvolvido, a gente tomou algumas ações e o método diz em uma determinada situação lá, que uma linguiça que tinha um shelf life muito baixo, ali em torno de 14, 15 dias, passou para 40 dias em cima das ações que foram tomadas. E aí, esse cliente, no caso, começou a diminuir o volume que ele tinha de devoluções, mas ele continuou tendo, porque o shelf life que estava impresso no pacote ali era de 60 dias ali nessa situação. Ele continuou tendo devoluções em um número menor. E aí a gente foi começar a perceber que a validação do método na prática, depois foi feito cientificamente, mas na prática a primeira validação foi que quando chegava uma devolução, eles me mandavam uma mensagem: de novo, devolução, o problema vai chegar, de novo, o que aconteceu? Eu falei, olha a data de fabricação. Ele dava exatamente em torno de 40 dias, 42, 38. Isso eu falei, aí eu cheguei no André e falei, André, o método funciona, vamos validar e vamos seguir. E depois muita coisa foi evoluindo, né, André? Depois muitas coisas foram inserindo algumas outras variáveis, com relação à barreira, à cinerese, algumas outras coisas ali dentro da matriz que foi evoluindo e até hoje a gente se pesquisa muito em cima dele para evoluir cada vez mais, né? Exatamente. O método ele surgiu totalmente empírico, digamos assim, né? De constatações. E ele não surgiu, é curioso isso, né? O método ele não veio com o objetivo de ser uma ferramenta para determinar shelf life, mas uma ferramenta para ter sensibilidade para medir shelf life, eficácia de conservadores. Para ter um número para comparar, né? Exatamente. O esse durou 10, esse durou 12, ou esse durou 15, para ter um número, né? Não só de conservadores, mas também de qualquer barreira que ele fizesse. Hoje nós já entendemos um pouco como isso funciona, acho que vale a pena a gente entrar um pouco nesse cenário também, mas o método fazia 2 grupos amostrais, um era o padrão e o outro era o tratamento, que é ou alteração de formulação, ou então adição de conservadores, né? E aí precisava de uma forma, né, da gente medir isso. O que a gente começou a fazer? A gente começou a incubar as amostras. Eu vou colocar na estufa 36, vamos ver, vou acelerar as coisas, né? Aí então, mas o que dá 30... Tá bom, 36 o tratamento funcionou, mas funcionaria também se fosse uma temperatura de refrigeração? Começamos também a incubar as amostras na refrigeração, e aí isso foi o início do método. Isso a gente fez o modelo, criou o método, o perfil dinâmico de temperatura. Houve alguns estatísticos também que nos ajudaram nesse sentido. E aí, então, eu imaginava que tudo isso não fazia sentido, realmente, tá? Talvez uma revelação para vocês, mas eu acreditava que isso fosse uma doideira. Aí, essa constatação que vinha da indústria, pelo Lucas, pelo Carlos, né, olha, determinado cliente começou a ter problema de shelf life lá, de evolução, com 40 dias. E a gente começou a cruzar essas informações e via que tinha uma correlação. E aí, então, nós começamos a dar um ar mais científico para as coisas. E isso nos possibilitou também entender o processo de deterioração das matrizes e também onde a gente deveria atuar para aumentar o shelf life. Olha, hoje eu digo, sem sombra de dúvida, né, qualquer matriz ela pode ser conservada. Qualquer matriz que esteja com problema de shelf life, ela pode ter o shelf life dela aumentado. Né? E todo esse conhecimento, ele veio do Microlab, né? Porque ele que foi o precursor de tudo isso. Né?
André, e assim, você contou como que foi desenvolvido. Na prática, como que o método funciona? Na prática é assim, agora ele já está desenvolvido, como que eu quero aplicar ele? O que acontece? O cara tem lá 2 tratamentos. Um é o que ele faz hoje, outro com algumas alterações que ele quer saber se aquilo deu certo ou não, se piorou, se melhorou. O que tem que fazer? Como que faz para medir isso? Na prática, dentro do laboratório? Dentro do laboratório é uma análise extremamente simples. Cada grupo amostral ela é composto por 5 pacotes. Você fez ali um tratamento e comparação com o padrão. Então precisa de 5 pacotes do padrão, 5 pacotes do tratamento. No laboratório é feita a análise mais simples que existe em um laboratório de microbiologia. Quem já teve um laboratório de microbiologia sabe que a análise mais simples é contagem padrão em placas, utilizando H padrão para contagem. E é isso que nós fazemos. Você conta tudo que tem ali, basicamente. Tudo não, você já falou que tem grupo que nem cresce ali, né? Mas você conta o que dá para contar ali. O maior grupo possível de contagem, digamos assim. E aí, um volume é analisado nesse momento, no tempo zero. Então, é uma preocupação também, não diria uma preocupação, mas quanto mais rápido, terminou a produção, vai ser o tempo zero, quanto mais rápido a gente puder analisar esse primeiro pacote, mais sensível vai ser o método. Então, às vezes, faz a produção, demora 1, 2 semanas para analisar o método, ele está perdendo sensibilidade nesse momento. Porque o micro-organismo está crescendo ali, não é o tempo zero. O micro-organismo está crescendo e você não está monitorando o crescimento dele. O problema é ele crescer, você não monitorar, não saber a que temperatura que está armazenado para você modelar isso depois. Ele não vai entrar na modelagem. E aí isso faz o método perder sensibilidade. No laboratório, 2 pacotes são incubados na temperatura mais alta e 2 pacotes são incubados na temperatura mais baixa. Por que eu coloco temperatura mais alta e temperatura mais baixa? Porque não tem temperaturas pré-definidas. Na incubação não tem temperatura mais alta. Mas qual seria essa temperatura? Qualquer temperatura que você queira. E a temperatura mais baixa? Também. Só que você tem que ter ciência que o perfil dinâmico de temperatura tem que ser criado nesse intervalo da temperatura mais baixa e mais alta. Vamos supor, olha, eu tomei a decisão de fazer a incubação a 25 graus Celsius. Agora eu quero criar um perfil de temperatura que tenha a temperatura de 30 graus, por exemplo. O perfil de temperatura é a temperatura que eu vou colocar simulando o armazenamento para saber o resultado que vai sair, quantos dias de shelf life. Exato, é isso daí. Tem que estar nesse limiar, nessa marginalidade. Então tem que pegar mais ou menos a temperatura mínima em que o produto fica armazenado e mais ou menos, não a máxima, mas a ótima de crescimento do micro-organismo para mim cobrir tudo, né? Nós praticamos ali uma temperatura de 4 graus para mais baixa e 36 para mais alto, que a gente consegue criar qualquer perfil ali dentro, de temperatura. Então, é assim que funciona. Então eu tenho 2 pacotes em cada, um numa BOD ali a 4 graus e a outra numa estufa a 36. Exato. Basicamente. Ou outras temperaturas, mas sempre uma mais baixa ou uma mais alta. 2 pacotes em cada uma dessas temperaturas, que nós vamos analisar em tempos também diferentes. Um tempo intermediário e um tempo final. Então nós temos 5 pacotes, nós temos 5 contagens microbianas, certo? Essas 5 contagens microbianas, elas não precisam ser nem calculadas, não precisa nem fazer ali a fórmula para achar o UFC por grama. O perfil de colônias que você obteve no laboratório, você imputa ele ali hoje é aplicativo, hoje funciona dentro do celular, por exemplo, você consegue rodar o microlab. E o microlab faz esse perfil do crescimento microbiano. E aí que é o mais interessante do método. Você incubou em 2 temperaturas diferentes, mas você pode criar perfis dinâmicos de temperatura. E aí abre espaço para abre interesse para um outro ambiente. Por exemplo, você pode criar perfis dinâmicos de temperaturas realísticos, de acordo com a rota de distribuição. Mas nessa rota de distribuição, eu tenho, de repente, 5 perfis diferentes de temperatura. Porque o produto ele sai no caminhão, depois ele fica no centro logístico, depois ele vai para o caminhão de novo, depois ele vai para retenção no mercado e depois ele é exposto para venda. São 5 perfis. Esses 5 perfis você pode colocar no aplicativo que ele consegue modelar, ele consegue considerar todos esses perfis dentro de simulação. Logicamente balizado pelo tempo que
pelo tempo que a matriz vai ficar em cada um desses perfis. Entende? Mas o método tem sensibilidade para isso também. Tá, e basicamente ele cria, você incubando em 2 temperaturas diferentes, você saberia a velocidade de crescimento microbiano em qualquer dessas temperaturas que estão entre elas. É isso. E aí você conseguiria prever em quantos dias a matriz em uma determinada temperatura ou em várias temperaturas chegaria nos 9 ciclos logarítmicos lá, que seria a entrada do crescimento da microbiota na fase estacionária ali. Exato, você matou a charada. Você tem a taxa de crescimento microbiano na temperatura mais baixa e a taxa na temperatura mais alta. E aí você tem a interpolação, né? Ainda lembra como que faz para integrar na matemática? Não, tem que jogar no Excel. De baixo menos de cima, dividido pelo menor, uma coisa assim, de cima pelo maior, é uma coisa assim. Depende dos limites da integração, né? É isso aí. Eu sei que gera uma constante. É isso aí. Então ele faz a integração desse intervalo de temperatura que ficou no meio. O grande ponto de ter essas 2 curvas é que você quer encontrar para cada variação de grau Celsius qual que é o crescimento daquela matriz. Matou a outra parte da charada. É exatamente isso daí. E isso possibilita você criar um perfil dinâmico de temperatura. Foi assim que nós pensamos para desenvolver o Microlab. É interessante, a gente usa bastante, né? E é interessante que um método que lá atrás começou para a gente saber, para ter um número, para conseguir medir ações, efeito de ações que nós tomávamos dentro de um frigorífico, e ele virou um método que é utilizado às vezes até para você gerenciar rotas de distribuição ou gerenciar. A gente fez trabalhos que às vezes o uso de um conservante em uma determinada rota não atinge o objetivo, e por outro lado, em outra rota, eu nem preciso utilizar conservantes para conservar. Então assim, depois tem um outro trabalho, né, que nós vamos apresentar agora, vai ser publicado recente, que possibilitou a gente medir qual a influência de cada fator, como temperatura, contagem inicial microbiana, atividade de água, no efeito conservador. Então como é legal esse episódio porque ele mostra como as coisas vão evoluindo e a gente vai descobrindo. E a gente queria medir ações, a gente aprendeu como que a matriz microbiana deteriora, como que a gente faz para preservar, como que cria um conservante, e sobre um leque que mudou a cabeça nossa de forma geral, né? Mas voltando para o método, basicamente em quantos dias eu consigo ter o resultado de shelf life? E quais os principais resultados que saem num relatório ali, que o aplicativo ele gera um relatório e normalmente, consequentemente, a sua matriz vai durar 42 dias e as pessoas tendem a olhar para esse número só e falar, mas eu não quero 42, eu quero 60, mas ela é muito mais rica de outros resultados que saem ali, né? Então assim, quantos dias e o que sai no relatório final ali? Bom, aproximadamente 4, 5 dias. Em 4 ou 5 dias eu já sei o que às vezes a indústria demora 60, 90, depende do produto. Quanto mais demorar, melhor, né? Porque o produto mais vai durar. Mas em 4 ou 5 dias eu tenho resultado. Você consegue prever com mais de 95% de assertividade o que vai acontecer com os eventos de ordem microbiológica que vão acontecer nessa matriz, com menos de uma semana. No relatório, o que nós colocamos ali no relatório? Bom, primeiro, né? O relatório tem todas aquelas informações a respeito de amostra, de identificação, que é padrão, né? E aí depois você tem exatamente a taxa de crescimento diária, né, na fase log do crescimento, porque a fase log ela foi modelada, né, que é o que nós chamamos de M-Growth. E tem essa taxa também para a fase de desaceleração, né, que é o N-Deceleration, nós colocamos. Tem o período da entrada na fase estacionária, que está linkado, que nós usamos como use by date, que, ou seja, seria a perda, então, significativa das características sensoriais. E há uma série de análises complementares, ou seja, quem está utilizando o método Microlab Shelf Life vai receber ali um PDF, né, com, eu não sei quantas folhas, mas acho que são 12 folhas. Porque também são medidas outras coisas. Por exemplo, a gente mede o pH da amostra incubada. Também há uma triagem sensorial que nós fazemos, de acordo.
é feita a coleta dessa microbiota e é mensurada o potencial dessa microbiota de produzir gás, né? Porque algumas matrizes, por exemplo, quando elas se deterioram, a matriz ela estufa, né? O pacote estufa, outras não. O que faz o estufamento ou não? É o perfil da microbiota. E a temperatura também, né? E a temperatura. Também é feito a determinação, você citou a temperatura ótima de crescimento, é feito essa determinação. Qual é a temperatura ótima do crescimento daquela microbiota, né? Não é de um micro-organismo, mas de um grupo de micro-organismos. Como um todo, exatamente. É feito tudo isso é lavrado dentro desse PDF, né? É um PDF um tanto robusto, com gráfico, com tabelas. Tem um detalhamento rico desse material. É isso que acontece, né? E é interessante, pegando um gancho em que você falou, o mais interessante é o seguinte, de novo, está reiterando, é porque nós temos um pouco de orgulho de falar do método, né? A gente gosta de falar de coisas que nós desenvolvemos, né? Logicamente que isso dá um orgulho, mas nunca deixando desmerecer os outros métodos, porque não existe um método melhor que o outro. Existe um método mais aplicável para aquilo que se destina. Mas se você parar para pensar no Microlab Shelf Life, ele utiliza a análise mais barata, não tem nada mais barato que fazer contagem PCA no laboratório, certo? E a análise mais simples. Qual que é a análise mais simples que fazer no laboratório? PCA, né? Então, olha o alcance que nós conseguimos com esse método, utilizando ferramenta muito simples. Você imaginou, por exemplo, um Fusca ganhar uma corrida de um Fórmula 1, por exemplo? É difícil, né? É mais ou menos essa sensação que a gente tem com esse método. Porque existem métodos que utilizam coisas muito sofisticadas. Por exemplo, real time, por exemplo, metagenômica, né? High throughput sequencing. Muitas coisas que são métodos sofisticados. Né? E nós partimos do mais básico possível, porque esse também foi uma característica do método. Nós não podemos ter um método que tem um efeito muito significativo para você fazer a medição de shelf life. Você tem um método muito bom, talvez um padrão ouro, de repente, mas que não é aplicável, porque acaba sendo muito caro. Né? E o Microlab ele vai de encontro com isso também. Ele é um método relativamente barato. Relativamente por quê? Porque, logicamente, que se você pensar no quanto que você gasta para fazer análise, é pouco. Mas se você pensar, né, o Lucas sabe dizer isso bem para a gente, né, os custos que você tem para manter um laboratório de microbiologia, para você conseguir rodar um Microlab, aí já muda um pouco de figura, né? Porque um laboratório de microbiologia ele acaba tendo outros custos além daquele do uso de meio de cultura. É assim que funciona. Tem um funcionário, tem um investimento em autoclave. Exatamente. Eu visito alguns frigoríficos que montam, que tem laboratório de microbiologia, porque não são todos os frigoríficos que têm laboratório, que dispõem de laboratório. E uma coisa que eu falo pro pessoal é que, cara, utilize o laboratório de microbiologia não só para fazer as análises que o Ministério te obriga a fazer, Salmonella, Escherichia coli, Clostridium, Listeria. Utiliza um laboratório de microbiologia, não olha o laboratório de microbiologia como uma redução de custo com análise que você tem externa, mas olha como um aumento de shelf life de produto, um aumento da medição de um conservante para a utilização de um ingrediente melhor, um processo. E a gente vê que é difícil isso, é difícil as indústrias enxergarem um laboratório, não só de microbiologia, mas um laboratório de fisicoquímica também, como um investimento em melhoria de processo e não só como uma cobertura de custo de análises que se tem. Os frigoríficos têm muito custo de análise, né? Legal, é muito mais ver como uma oportunidade do que como uma obrigação propriamente. Exatamente, né? Exatamente. Mas legal, muita coisa que nós falamos aí hoje, muita densidade de conteúdo. Então nós vimos que basicamente tem 3 grandes grupos que a gente pode agrupar dos micro-organismos: os deteriorantes, que a gente basicamente conhece 1% só de todos eles, os patogênicos e os probióticos. Vimos que existe uma dificuldade imensa de conseguir identificar e prever qual que é o cenário de deterioração microbiológica que a gente vai encontrar, né, que foi uma série de critérios que foram tendo que sendo desenvolvidos, estudados, teve que teimar para que aquilo realmente desse certo. Acreditar. Né?
o quanto que isso, por outro lado, uma vez desenvolvido, facilita a vida da indústria, né? Pela analogia do carro, você já sabe que vai furar o pneu, dá para você sair um pouquinho mais cedo e não fazer esse imprevisto realmente um problema lá na frente. E vimos que foi desenvolvida uma metodologia preditiva que consegue avaliar aí um perfil dinâmico de temperatura, qual vai ser o shelf life, qual vai ser o período que o consumidor não vai rejeitar o produto lá no entreposto de venda. Então, realmente muita coisa que a gente conseguiu trazer aqui. Como nós já falamos em outros episódios, isso aqui tem que ter parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Eu tinha te falado do tempo, nós já estamos aqui 1 hora falando. 1 hora. Nem parece. Não parece. Mas... Não parece mesmo. Uma coisa que a gente sempre faz aqui é que, como o podcast é um canal de massa, um canal de escala, um canal que a gente consegue levar mensagem, fazer essa mensagem ser entregue basicamente ao mercado que nos interessa, né, ao público que trabalha, aos nossos colegas de trabalho, se pudesse deixar uma mensagem para o mercado, um apelo, uma provocação, uma reflexão, qual seria a mensagem que você deixaria para o mercado? Tá, uma mensagem. Bom, eu vou sair aqui a favor, de repente, da ciência, né, da pesquisa, que é onde eu caminho ali no meu dia a dia, né. Nós falamos que o método Microlab ele surgiu ali em decorrência do uso de conservadores, né? E eu acho que ele contribui um pouco para diminuir as coisas aleatorizadas, né? Então de repente eu diria, não percam tempo fazendo coisas randomizadas. Randomizadas é tudo aquilo que é aleatório. Ou seja, eu vou testar isso sem nenhum respaldo científico sobre as coisas, né? Acredite mais nas coisas científicas, naquilo que está pautado dentro da ciência e fuja um pouco do randomizado. O randomizado, de repente, 99% ele acaba culminando em um resultado negativo, ou mesmo se ele for positivo, aquilo não é equacionável. Então, logicamente, o que não é equacionável também não é reprodutível. Né? Então, funcionou, você aplicou um conservador que deu certo para calabresa. Aplica no bacon só para você ver se vai dar certo. Entendeu? Então, fuja do randomizado e caminhe pela triagem, ali, pela estrada da ciência. Acho que isso é uma mensagem legal da gente deixar para o setor. Muito bom. Muito bom, é o que a gente mais vê, né? São testes aleatórios, sem planejamento, justamente para resolver um problema que está urgente, mas depois sai atirando para todo lado e depois não sabe o que resolveu o problema. Mas para a gente não passar muito do tempo, vamos fazer parte 2, parte 3, o André vai ficar com a gente gravando um monte aqui. Se tiver esse vinho, a gente grava até quando conseguir falar, até quando a língua começar a enrolar. Mas pessoal, muito obrigado a você que nos ouviu até agora, espero que tenha gostado, espero que esteja gostando. Esse foi mais um episódio do Carnicast, o nosso tradicional brinde, e até o próximo.